Bora. Hello, galera! Estamos aqui de novo, né? Tá, cansou já, né? Tá, parei. Bom, mas é o espaço alternativo do Colégio Loyola, legal. Olha o que acontece. Agora, nós vamos falar das equações do segundo grau completas. Legal. Bom, até aqui a gente não tinha aprendido como é que resolve a equação completa, porque a gente só fazia a resolução das equações por fatoração. Em alguns casos, a gente vai conseguir continuar fazendo isso. A gente consegue, né, resolver as equações fatorando. Só que aí existe uma fórmula que é muito conhecida na matemática, que é chamada de fórmula de Bhaskara, que exime a gente, poupa a gente de ter que fatorar o trinômio do segundo grau, né? Porque nem sempre é tão fácil assim, né? E em muitos casos, fatorar um trinômio do segundo grau não é uma tarefa muito fácil, né? E a gente tem que lembrar do produto de Steven, que todo mundo não gosta, legal. Aí o que acontece? Vamos entender o que fala a fórmula de Bhaskara. Primeiro, a fórmula de Bhaskara seria legal que a gente separasse a fórmula de Bhaskara em dois pedacinhos. O primeiro é calcular esse tal de delta, né? Delta, que é um símbolo de variação na matemática, mas aqui especificamente, esse delta será chamado de discriminante. Vamos escrever aqui, ó. Discriminante. Por que ele é chamado de discriminante, aluninho? Porque esse delta é que vai reger a quantidade de raízes que a minha equação do segundo grau tem. Por quê? Porque uma equação do segundo grau, até nas incompletas, ela pode ter duas raízes, ela pode ter uma raiz ou ela pode não ter raiz nenhuma. Bacana. Então, olhando para cá, vamos pensar da seguinte forma, né? Esse delta, a fórmula dele é essa: b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que a é o númerozinho que multiplica x elevado a 2. B é o númerozinho que multiplica x e C é o termo independente. Por que esse delta é que vai definir se a minha equação do segundo grau terá duas, uma ou nenhuma raiz? Porque a fórmula que calcula a raiz, e lembra que raiz é a solução, né, da equação. A fórmula que calcula a raiz ou a solução da equação tem a raiz quadrada desse delta. E lembra, no universo real, se um número for negativo, ele não tem raiz quadrada, né? Então quer dizer o seguinte, que se delta for negativo, não vai existir raiz, porque raiz quadrada de número negativo não existe. Então se delta for um número negativo, não existem raízes reais, né? Agora, se o delta for zero, raiz quadrada de zero existe. É zero, bacana. Mas na fórmula eu vou ter que fazer menos b mais ou menos raiz quadrada de zero. Agora, somar zero, subtrair zero, é uma coisa de não fazer nada, né? Então, na prática, você só vai ter uma raiz. A matemática, a literatura fala que são duas raízes iguais. Desculpa, duas raízes iguais. Quer dizer, você tem duas raízes que são iguais. Você tem duas iguais. Você tem uma só, né? E quando o delta é maior do que zero, você vai ter duas raízes reais e diferentes. Por quê? Porque somar um número e subtrair um número não é a mesma coisa. Muito bem. Paramos de falácia e vamos usar essa fórmula, né, e ver como é que ela funciona, né? No meu exemplo, eu tenho lá x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Se você quer usar a fórmula de Bhaskara, né, o primeiro passo é identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? Então, no meu exemplo aqui, lembrando, né, se não tem é porque é 1, né? Então, no meu exemplo aqui, eu vou ter que A é igual a 1, que B é igual a menos 5 e que C é 6. Legal. Não vou ficar repetindo o que é A, o que é B, o que é C, que você está cansado de saber. Usando a fórmula de Bhaskara, né, e aí fazendo da forma com que eu propus aqui nesse vídeo, o que nós vamos fazer? Pega lá o delta. A fórmula que calcula delta é assim, ó, b ao quadrado menos 4ac. A minha sugestão é que ao usar a fórmula, você substitua o a, o b e o c
colocando parênteses, porque parênteses, se bem não fizer, mal também não faz, né? Porque em determinados casos, se você não colocar o parênteses, você corre um sério risco de errar. Então vai ficar assim, b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, porque é b ao quadrado, olha lá, menos 4 vezes o a, que é 1, né? 1, não é menos 1, é 1, vezes o c, que é 6. Então olha o que eu fiz, né? Estou calculando o discriminante, né? B ao quadrado menos 4ac. No lugar do B eu coloquei menos 5, no lugar do A eu coloquei 1, no lugar do C eu coloquei 6. E aí meu delta vai ficar assim, ó. Delta é igual. Menos 5 ao quadrado é 25, né? Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então o meu delta aqui, ó, vai dar 1. É um delta meio que Disney, né? Porque normalmente esse delta não vai dar bonitinho assim não, porque 1 tem raiz quadrada exata. Mas bora lá. E aí para encontrar a raiz eu vou fazer x é igual. Presta atenção nesse detalhe. Menos b, não confunda. Na maioria das vezes, não na maioria, mas em algumas vezes, o b já é negativo. Então vai ficar menos o b, que é menos 5. A galera erra muito aqui, ó, né? Então é um menos da fórmula e o menos porque o b já era negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nesse caso é 1, né? Sobre 2 vezes o coeficiente a, que nesse caso também é 1. Legal, né? E aí eu vou ter duas raízes. Olha o que vai acontecer. X é igual menos 5, menos mais, então vai dar 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí a galera meio que confunde esse mais ou menos, então vai com calma. Porque primeiro você soma, depois subtrai. Quer dizer, você pode subtrair primeiro para depois somar, mas tanto faz um de cada vez. Eu vou começar com a soma, então vou fazer 5, vou achar a primeira raiz, que a gente chama de x', né? Então vou fazer 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, primeira raiz, 3. E depois eu tenho que usar o sinalzinho menos. 5 menos 1, que é o x duas linhas, 4, dividido por 2, que vai dar 2. Bacana, entendi, Xanchão. E aí a solução vai ficar assim, né? 2 e 3. Bacana demais. Então não é difícil usar a fórmula de Bhaskara, né? O difícil mesmo é você decorar a formulazinha. A dedução dela a gente fez dentro de sala de aula, completando quadrado. Mas também não compensa ficar deduzindo isso toda hora, né? É mais que um processo de memorização da fórmula, porque ela é muito importante e ela vai te ajudar a economizar tempo na hora de resolver equações do segundo grau. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. No próximo dia a gente vai fazer resoluções usando equações do segundo grau. Beijo, fui!